Sabe aquela sensação de que a fé, às vezes, parece que está presa numa caixinha? Pois é, hoje a gente vai explorar uma jornada para fora dessa caixa. É sobre sair de uma fé definida por regras, por instituições, para encontrar uma conexão que é muito mais pessoal, muito mais intuitiva. Vamos juntos descobrir como essa transformação pode acontecer? Bom, e qual o nosso roteiro? Primeiro, vamos contrastar essas duas formas de viver a fé. Depois, a gente dá uma olhada no manual que as instituições costumam seguir e como uma experiência pessoal pode virar esse jogo. Isso vai levar a gente a enxergar a fé como um espectro, não uma linha reta. E por fim, há uma ideia onde o sagrado está em tudo. Vamos lá? Bem, no centro da nossa experiência espiritual, muitas vezes existe um cabo de guerra. De um lado, está a fé que ensinam pra gente. Do outro, a fé que a gente sente lá no fundo. Vamos desvendar essas duas mentalidades porque quando a gente entende a diferença, isso muda o jogo todo. Tudo começa com um estalo, sabe? Aquele momento em que a gente para e pensa: nossa, meu jeito de pensar está muito institucional. De um lado temos o eu institucional, que se preocupa com rótulos, com o que nos separa. E do outro, o eu intuitivo, que quer saber o que nos conecta e como podemos nos ligar ao divino de uma forma mais genuína, mais nossa. Ok, mas o que significa, na prática, pensar de forma institucional? Vamos mergulhar um pouco nisso, nessas correntes invisíveis que podem, sem a gente nem perceber, limitar a nossa visão espiritual. Pensa nisso como se fosse uma identidade espiritual que a gente pega emprestada. Quando a fé é institucionalizada, aquilo em que acreditamos, os rituais, o que pode e não pode, não vem de uma experiência pessoal, mas do grupo. É basicamente ver o mundo através dos óculos de outra pessoa. E o resultado disso é um roteiro que se repete. Em vez de perguntar o que temos em comum, a mente institucional já vai direto para onde é que a gente discorda, como posso te classificar. O objetivo vira construir muros e não pontes. Parece familiar? Pois é. É o manual institucional em ação. E a conclusão disso é bem forte. Aquilo que muitas vezes a gente chama de discernimento ou de rigor doutrinário, na verdade pode ser só uma camada de superficialidade. Essa mentalidade acaba nos cegando para a beleza e para a complexidade que existem na jornada espiritual de cada pessoa. E então, de repente, algo acontece e muda tudo. A teoria fica para trás e dá lugar a uma experiência real, transformadora. É a história de uma mensagem que chegou do nada, no meio da noite, e que foi o gatilho para uma compreensão totalmente nova sobre fé e comunidade. Imagina só a cena. Acordar de madrugada com uma mensagem inteira, clara e detalhada na mente. Foi exatamente isso. Em 30 minutos, tudo foi para o papel. E não era uma ideia confortável, não. Era algo que desafiava, que incomodava, mas que precisava ser compartilhada. E foi ali que a semente de uma nova perspectiva começou a brotar. E aqui está a grande sacada daquela noite. A fé não é o molde onde todo mundo tem que se encaixar. É muito mais parecida com um espectro vasto de cores, onde cada pessoa reflete uma tonalidade única. Somos todos pontos diferentes nessa mesma jornada. Pensa numa instituição religiosa como se fosse uma grande tenda. Se a gente olha de longe, parece que está todo mundo igual, um grupo uniforme. Mas se a gente chegar mais perto, a gente vê que cada pessoa ali dentro está num ponto diferente da caminhada, com níveis diferentes de devoção, de dúvidas, de certezas. Olha o conhecimento, por exemplo. Na mesma comunidade, é super comum ter um verdadeiro estudioso sentado ao lado de alguém que está só começando a entender o básico. Não tem um padrão único. A maioria de nós, na verdade, está em algum lugar ali no meio. E isso vale para todas as áreas da fé. E o conhecimento é só uma das facetas. A fé se manifesta em múltiplos espectros: compaixão, generosidade, transformação de vida. E aqui está o pulo do gato. Alguém pode ter um conhecimento doutrinário profundo, mas pouquíssima compaixão. Ou ser extremamente generoso, mas ter dúvidas. Julgar alguém por um único critério é ver só um pedacinho da pessoa. E essa tabela, ela escancara a ironia da coisa. A fé institucional muitas vezes aceita o irmão A, que tem a doutrina toda certinha, mas mostra poucos frutos espirituais na vida. Ao mesmo tempo, desqualifica o irmão B, que tem uma vida de transformação, de amor, mas por causa de uma discordância doutrinária, às vezes pequena. A contradição é gritante. Então, qual é a alternativa para isso? É uma fé que não divide a vida em caixinhas. Uma fé holística, que enxerga o divino não só nos lugares sagrados, mas em cada momento, em cada ação, em cada respiração nossa.
Uma fé completa, saudável, exercita diferentes músculos espirituais. Não é questão de escolher entre ter a doutrina correta ou praticar boas obras. É sobre integrar tudo, o que se acredita, o que se faz, como se ama, o propósito que nos move. É a harmonia entre todos esses elementos. E a consequência mais libertadora disso tudo é que aquela linha que separa o sagrado do secular, ela simplesmente desaparece. O nosso trabalho, a família, as conversas, tudo vira uma oportunidade de encontrar e de expressar o divino. Cada momento se torna sagrado. Esse jeito de viver tem um nome: tradição encarnacional. É a prática constante de buscar e celebrar a presença de Deus em todos os cantos da vida. A fé deixa de ser um evento de domingo e se torna o próprio tecido da nossa existência diária. Essa jornada toda nos leva a 3 objetivos que são essenciais. Não adianta só conhecer sobre Deus. É preciso amá-lo com o coração e, finalmente, viver essa presença em cada ação, transformando valores em realidade. E no fim, fica a reflexão. Se o sagrado não está confinado a um lugar específico, onde é que ele pode ser encontrado no nosso dia a dia? Numa conversa com um amigo? No preparo de uma refeição? Fica aqui o convite para abrir os olhos e ver o divino nos lugares mais inesperados.